Quero te convidar a ficar em pé para nós lermos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor hoje será lida, é um texto muito conhecido, que inclusive eu gosto muito desse texto, mas creio que Deus tem algo a ministrar nos nossos corações nessa noite. Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao versículo 4. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê foi feito do que não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, cremos que a Tua palavra é a verdade. Cremos, meu Senhor, que o Senhor está aqui nessa noite, que o Senhor falará aos nossos corações pela Tua palavra. Pela manifestação da pregação da Tua palavra, o Teu Espírito agirá no meio do Teu povo. Eu peço que o Senhor fale nos nossos corações e nos abençoe nessa noite, para que o Teu nome seja glorificado, meu Senhor. Que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração como uma semente, mas que ela possa brotar, produzir algo milagroso, poderoso, algo do Senhor para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que assim seja. Podem se sentar, meus queridos. O tema da palavra nessa noite é a fé e a esperança. A fé e a esperança. Eu quero falar um pouco a respeito dessas duas coisas, a fé e a esperança. A palavra do Senhor aqui, baseada nesse texto, ela está falando que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, a fé, ela não é desconectada da esperança, mas ela é certeza das coisas que se esperam, algo que está ali na frente, algo que esse ali na frente não chegou, algo que ainda não é tocável, mas, no entanto, a fé vai abraçar essas coisas que estão além do nosso alcance e trazer para a nossa realidade de tal forma que mude a nossa forma de ver, pensar, existir e mude o nosso comportamento. A fé pode nos dar uma certeza, uma convicção. Eu quero falar um pouquinho a respeito dessa primeira parte do versículo, que fé é a certeza das coisas que se esperam. É certeza do que se espera. Quem não tem esperança não tem como ter fé. Então eu quero que você entenda que a fé não é baseada em nada. Algumas pessoas dizem, tenha fé, mas fé em quê? Fé é baseado em quê? Fé que dias melhores virão para tal coisa. E confundem às vezes fé com pensamento positivo, e os dois são diferentes. Porque a fé é baseada em algo que se espera, ela está ancorada numa esperança. E essa esperança, eu quero falar a respeito dessa esperança, ela é baseada em algumas coisas. Em primeiro lugar, caráter de Deus. Nós temos que conhecer Deus e saber quem Ele é. E isso nos dá esperança, porque eu sei uma das qualidades, das características de Deus é que Ele é fiel. Então, baseado na fidelidade de Deus, eu posso ter esperança. Eu sei que Deus é bondoso, Deus é bom. Então, baseado na bondade de Deus, eu sei que Ele está agindo no meio da humanidade. E agirá na minha vida também. A sua bondade, conforme tem uma canção que diz, tua bondade me seguirá, né? Essa canção é linda, é uma canção que fala a respeito dessa bondade me seguindo, baseado ali no Salmo 23. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Por quê? Porque eu sei que Deus é bom. Eu sei que Ele é bom. Eu sei que Deus é um Deus de amor. E eu sei que Deus é um Deus de fé.
Deus é um Deus de fé porque, pela palavra dele, antes das coisas existirem, ele ordenou e as coisas vieram à existência. Então, ele é o Deus da fé. E quando nós estamos praticando fé, nós estamos falando uma linguagem de Deus. Estamos usando uma linguagem que se comunica com Deus de tal forma que sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé que nós nos comunicamos na matéria de poder com Deus. Também nós podemos nos basear para ter esperança nas promessas de Deus. Deus fez promessas. E essas promessas nós podemos abrir a Bíblia ali no Salmo 23 e ver que se o Senhor for o meu pastor, nada vai me faltar. Ele me conduz e Ele vai providenciar descanso, alimento e proteção para a minha alma. Diz o texto lá. Salmo 46 fala das suas promessas. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, eu posso ter esperança, ainda que eu esteja no momento de angústia da minha vida, porque a palavra do Senhor me faz promessas em relação a como Deus age para aqueles que confiam nele. Eu não sei exatamente o que Deus vai fazer, mas sei que Ele vai fazer. Você está entendendo? Então isso me dá esperança, isso me traz esperança, baseado nas promessas de Deus. Também eu posso me basear nas profecias. As profecias da palavra do Senhor vão se cumprir. Jesus diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E Ele está se referindo às palavras que Ele predeterminou como seriam nos tempos finais. Mateus capítulo 24 e 25, Ele está dizendo a respeito dos tempos finais. Aliás, não só dos tempos finais, ele já prevê, já no ano que nos dias ali que ele estava prestes a morrer na cruz, ele já prevê que no ano 70 da era cristã, o templo seria derrubado. E depois viria uma grande aflição sobre Israel. Ele faz a profecia ali de que o templo seria novamente levantado, coisa que ainda não aconteceu. Mas como eu tenho esperança que o templo de Israel vai ser levantado? Eu tenho, porque há uma profecia a respeito. Uma, não, várias profecias que falam a respeito. A palavra do Senhor fala que Israel seria derrubado, cortado, e depois seria levantado novamente. E nós já vimos isso acontecer, porque historicamente, depois que Jesus profetizou, Israel realmente foi cortado. E daquele tronco de onde ele foi cortado, começou a brotar, e uma nova árvore se levantou nesse lugar, porque Israel em 1948 voltou a ser um país. É um país, novamente, bem novinho ainda, bem novo. O Brasil tem 525 anos de idade neste ano, amém? Todo mundo sabe disso, amém? Aleluia. Israel, fundado em 1948, tem quantos anos? Nesse ano, faz quantos anos? 77 anos? Então, 77 anos é um país bem novinho ainda em relação aos 525 anos do Brasil, e o Brasil é novo em relação a outros países antigos aí que já são milenares. Então, nós vemos que as profecias se cumpriram, estão bem diante dos nossos olhos. Nós somos privilegiados porque nós vimos as profecias se cumprir. Para você ter uma ideia, tem muitos pregadores e teólogos antigos não acreditavam mais que Israel seria levantado. Não acreditavam mais que Israel seria de novo um povo, uma nação. Eles acreditavam que a igreja era Israel e que, portanto, pela igreja ser Israel, toda a profecia em relação a Israel estava se cumprindo na igreja. Só que quando Israel voltou a ser um país, como explicar teologicamente todas as enciclopédias, livros, todos os tratados que tinham sido feitos pela igreja, pelos teólogos e pastores antigos, a respeito de tudo aquilo que eles haviam previsto de forma errada? Então, houve um erro de interpretação realmente por não crer nas profecias, mas as profecias são reais e nós podemos crer que elas se cumprem e se cumprirão. Muitas delas ainda estão por se cumprir. Eu posso ter esperança, meus queridos, porque Jesus disse que Ele voltaria, Ele se manifestaria novamente. E eu tenho a esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho esperança baseada nas profecias e nas promessas do Senhor a respeito do arrebatamento da igreja, que ele acontecerá, e na volta visível do Senhor depois para julgar a terra. Podemos ter esperança na glorificação
de Cristo, quando Ele voltar, voltará de forma glorificada e glorificará a sua igreja também. Eu quero dizer que, meus queridos, é necessário que primeiramente Jesus trate com a sua igreja para depois tratar com o mundo. Ele voltará para a sua igreja não como um juiz, ele voltará para a sua igreja como noivo da sua igreja. Nós até cantamos nessa noite a respeito disso. 1 Pedro 4, versículo 17. É um texto que fala que o Senhor tratará primeiro tudo o que Ele tem para fazer. Primeiro o julgamento começará pela casa de Deus, pelo povo de Deus, pela igreja do Deus vivo. Se tiver aí o versículo. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Deus vai julgar o mundo? Vai. Mas primeiramente Ele vai julgar o quê? A sua casa, o seu povo. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que rejeitam o Evangelho de Deus ou estão fora da salvação, do plano de Deus? Então perceba que Deus tem um tratado primeiro, Deus vai tratar, e nós vemos pela palavra do Senhor que essa é a sua esperança. E em que isso trata para com a igreja a questão do tribunal de Cristo. Eu peguei a respeito disso esses dias atrás, sobre as nossas obras, comparei com uma casa. Paulo fala a respeito das nossas obras, se elas forem ouro, prata ou pedras preciosas, ou também materiais perecíveis ao fogo, que é madeira, feno e palha. Nós vemos que a palavra do Senhor nos traz a esperança, e essa esperança é o que nós esperamos que venha acontecer. Há pessoas que têm esperanças ruins, esperam coisas ruins. Amados, e nós temos a esperança de que teremos um corpo glorificado, faz parte da esperança da igreja, como parte do galardão, da recompensa da igreja, que nós teremos o nosso corpo transformado, glorificado. 1 Coríntios capítulo 15, quando fala, Paulo faz um capítulo inteiro falando a respeito da ressurreição dos mortos. Ele começa falando da ressurreição do Senhor Jesus, e que conforme a ressurreição do Senhor Jesus, sendo a primícia dos que dormem, também nós depois seremos ressuscitados, nós os que já morremos, ou que estiverem mortos, né? Nós como povo de Deus, e os que estiverem vivos serão arrebatados para se encontrar com Jesus nas nuvens dos céus. Nós temos a esperança da recompensa, de um galardão, que cada um de nós será galardoado, não importa, muitas vezes que você não seja reconhecido aqui na terra, não tenha sido visto, que as coisas boas que você faz, as pessoas nem fiquem sabendo. A palavra do Senhor diz que o nosso Pai Celestial nos recompensará. Ele nos recompensará publicamente por aquilo que nós fizemos, muitas vezes em segredo, em secreto. Ele nos recompensará, e nenhuma obra realmente digna de recompensa ficará sem recompensa, sem galardão do Senhor. Então, em que a igreja vive? Ela vive baseada na esperança. A esperança é a âncora da nossa alma. E eu quero falar também sobre a esperança da salvação. Talvez você diga, pastor, mas nós não somos salvos. E eu quero falar que a salvação ela tem 3 estágios. O primeiro estágio é espiritualmente. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, imediatamente o Senhor nos perdoa dos nossos pecados, nos limpa das nossas iniquidades, e o seu Espírito vem morar em nós e nos revigora espiritualmente. Esse é o primeiro estágio da salvação. Se morrermos naquele momento em que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, seremos salvos, porque ali, espiritualmente, é o que mais importa, é o primeiro estágio de salvação. O crente entregou a sua vida ao Senhor Jesus pela fé, e ali ele foi salvo, como ladrão da cruz. E tantas pessoas, muitas vezes na UTI, no leito de morte, entregam sua vida ao Senhor Jesus, não dá tempo de fazer outra coisa, e ali elas entregam a sua vida ao Senhor Jesus, e imediatamente, ou às vezes após algumas horas ou alguns dias, ela parte para a eternidade. O primeiro estágio se cumpriu, e para Deus é o que importa, ela foi justificada pela fé. O segundo estágio da salvação tem a ver com o nosso corpo, ou melhor, com a nossa alma, com a nossa alma. A nossa alma está experimentando a salvação, nossa chamada conversão. Nós estamos sendo salvos diariamente, meus queridos, conforme nós estamos sendo libertos das cadeias e grilhões, dos nossos pensamentos, das nossas imoralidades.
das coisas que nos prendem normalmente, como nós temos uma natureza pecaminosa aqui na terra, e é inegável isso. Recebemos uma nova natureza em Cristo e elas se confrontam constantemente. Mas, pela palavra de Deus, nós estamos sendo transformados de glória em glória, diz a palavra do Senhor. Há estágios da nossa salvação em relação à nossa alma. E nós devemos comparar como nós chegamos em Cristo e como nós estamos agora. Porque tem muitos cristãos, meus queridos, que quando olham para a sua alma, ela continua decaída, ela continua pecaminosa, ela continua distante do Senhor. Então ele parou de crescer. Ele tem que rever esses valores, porque nós temos que estar crescendo, sendo transformados, e isso faz parte da nossa salvação. Os nossos pensamentos vão sendo transformados. Os nossos sentimentos têm que ser transformados. Cada sentimento. Então, se você abriga no seu coração alguns sentimentos ruins, inveja, ódio, ira, no que consiste a salvação da sua alma? Consiste exatamente de você ser curado de cada uma dessas coisas. Amém? E até quando durará esse processo? Até o último dia da nossa vida aqui na terra. Faz parte da nossa salvação. O Senhor está nos resgatando, nos libertando, nos curando. E não pense você que não faz parte da salvação. A sua santificação está diretamente ligada à sua salvação. De tal forma que sem santidade ninguém verá o Senhor. Diz a palavra do Senhor. Então faz parte do processo da salvação. E nesse processo da salvação nós vamos sendo curados. Conforme o apóstolo Pedro diz, pelas suas pisaduras nós fomos curados. E ele está se referindo, quando ele fala a respeito disso, ele está se referindo que nós estamos sendo curados enquanto andamos com Cristo. Enquanto caminhamos com Ele, é um processo. Vamos sendo curados. O Senhor não nos cura de uma vez só. Ele está, muitas vezes, nos curando em um passo, Ele está nos curando depois, e depois passa um tempo e Ele vai tratar novos assuntos com a gente, e Ele vai tratar novas coisas. Já aconteceu aqui com alguém que de repente você é um crente que já vem há bastante tempo na igreja e você vai lá no encontro com Deus, no face a face, e chega lá no face a face e você está em um determinado momento ouvindo a palavra de Deus, ali sendo tratado pela palavra de Deus no ambiente de oração, e naquele momento que você está ali, de repente parece que o céu se abre e você recebe uma revelação de Deus, recebe um poder de Deus para ser transformado, e uma grande coisa acontece na sua vida, em matéria de transformação. Já aconteceu com você? Por quê isso acontece? Porque nós dedicamos um tempo maior para ficarmos na presença de Deus e dá mais tempo para o Espírito Santo agir e transformar as nossas vidas. Amados, e a terceira fase do processo de salvação é aquela da redenção do nosso corpo, em que o nosso corpo será transformado, finalmente, num corpo incorruptível. Então, o nosso espírito foi transformado, a nossa alma está sendo trabalhada e transformada, passando esse processo da salvação, e por último, o nosso corpo receberá a redenção por último e por final. Amém? Tudo isso faz parte de todo um processo da salvação. Então, quando nós falamos, quando Paulo mesmo diz sobre a esperança da nossa salvação, o apóstolo Pedro também trata desse assunto, a esperança da nossa salvação. Por que ele está falando esperança? Não chegou ainda. Estamos vivendo uma parte dela, mas não todo o processo. O resto do processo acontecerá quando cumprida será a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Quando o nosso corpo será plenamente transformado, glorificado, semelhança ao corpo de Cristo. Amém? Aleluia. Tudo isso é a primeira parte do versículo, que fala a respeito da esperança. Fé é baseado nessa esperança. De tal forma que o crente, quando ele não tem esperança das coisas futuras em Cristo Jesus, ele não tem como viver a fé no momento. Porque a fé é agora, para o dia a dia. A esperança são coisas que estão lá na frente. E a fé, ela captura, ela está amarrada, ela está ancorada nas coisas que se esperam. E qual é a sua esperança? Porque tem muitos crentes, meus queridos, que ele não sabe direito qual é a sua esperança.
Tem muito crente que não tem noção. Ele chega diante de um momento de velório, muitas vezes, e as pessoas dizem ali no momento de velório: ah, o que será que acontece do outro lado, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que acontece porque ninguém foi lá e voltou, então não sabe o que tem. E o crente que está naquele lugar, ao invés dele falar o que a palavra de Deus diz, ele diz: ninguém sabe mesmo, né? Sabe? Ninguém sabe nada. Meu querido, se você não tem a esperança da vida eterna, então você não é crente, porque o crente crê. Sua vida é baseada na fé. Por isso ele é chamado de crente. Então, se você chegar diante de um momento desse, a pessoa não tem esperança e ela pergunta para você e você também diz que não tem esperança, então está tudo perdido, porque se o crente que deveria ser o sal da terra, a luz do mundo, não consegue crer, ou não tem fé, ou não sabe o que a palavra está dizendo, baseado em que é a sua fé, ou a sua vida em Cristo? Porque Paulo diz que se a nossa vida presente for baseada simplesmente, ou se a nossa esperança for baseada simplesmente no dia de hoje, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens, os mais infelizes de todos os homens. Porque se a nossa vida não é baseada na esperança, meus queridos, tem como trocar de microfone? Não sei se é o microfone. É? Tá bom. Você está entendendo? Então, quando chega no momento desse de velório, ou de algum amigo, colega, conhecido, parente seu, vizinho, e fala para você: ninguém sabe mesmo, né? Ninguém foi do outro lado. Você diz: a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz. E aí você vai falar o que ela diz. Você vai falar: a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo Jesus aguardam realmente quando Jesus voltar, serem ressuscitados com ele, ter um novo corpo e irem morar na sua glória. A palavra de Deus diz. Não é o que eu acho, o que eu penso. Você não vai dizer para essa pessoa que não tem esperança nenhuma: eu penso que tem alguma coisa assim do outro lado. Você não vai falar uma besteira dessa. Você vai falar o que a palavra de Deus diz, meu querido. Por quê? Porque a sua esperança, ela precisa ser bem delineada, ela precisa ser bem clara, porque é baseado nela que você vai andar. É baseado nessa esperança que você vai crer, vai se pronunciar, vai pensar, vai sentir e vai agir. Porque fé é a certeza dessas coisas. Amém? E a segunda parte do que fé é a convicção ou a prova de fatos que não se veem. A palavra grega é elegicus, e convicção aqui quer dizer verificação pela qual algo é provado ou testado. Então, fé não é baseada em nada. Fé é baseado em algo provado, testado. Por isso, na minha versão aqui está escrito: é a prova de fatos que não se veem. Fé é uma prova de que um fato que eu não estou vendo está acontecendo, mas está me dando provas disso. A Rosângela deu o testemunho dela, que ela sentiu no seu corpo que ela estava curada. Então ela sentiu. Agora, quer dizer, qual é a prova? Alguma coisa aconteceu no mundo invisível e ela sentiu aquilo, mas precisava ser comprovado através de exame. Mas a fé, amados, aleluia, voltou. A fé, versículo 3 diz o quê? Pela fé cremos que o universo foi criado. Vamos lá, preciso da sua ajuda. Pela fé nós cremos que o quê? Que o universo foi criado pela palavra de Deus. De maneira que aquilo que se vê foi feito daquilo que não se vê. Foi feito de algo que era invisível. E os cientistas estão procurando até hoje. Como que aquilo que se vê, que existe, foi feito daquilo que não existe, ou daquilo que é invisível? Nós vemos o universo hoje pronto.
existente. E ele é prova. Então algo se prova na fé. Porque a fé vai provocar resultados. Você está entendendo? A fé que fica parada simplesmente no mundo invisível, meus queridos, e não tem comprovação no mundo físico, ela não pode ser chamada declaradamente, em relação a esse segundo ponto aqui, de fé. Por quê? Porque a fé, ela vai trazer provas. Se alguém foi curado, pode fazer o exame. Porque a fé, realmente, quando acontece uma cura, você pode fazer o exame que for, que vai detectar a cura. Quando alguma coisa acontece no mundo invisível, ele desencadeia algo no mundo físico. E quando desencadeia algo no mundo físico, é possível se ver resultados. Quantas pessoas aqui nesta noite, eu posso perguntar isso, quando se converteu, algum parente seu, colega, falou assim, isso aí não vai dar em nada, esse negócio aí é fogo de palha, você vai uns dias só na igreja lá, depois você já vai voltar a fazer tudo que você fazia antes. Ele não cria em nada, mas aconteceu com alguém já aqui? Tá. E qual foi a prova de que houve uma conversão? A mudança. No passar do tempo. A mudança no passar do tempo foi a comprovação de que algo aconteceu no mundo espiritual. E eu acredito que realmente a fé, meus queridos, ela pode ser posta à prova, porque no contexto que Hebreus está dizendo aqui, do que essa palavra significa, é que essa convicção de fatos que não se veem é a verificação pela qual algo se é provado ou testado. Pode ser provado ou testado. De tal forma que me mostre a tua fé. Tiago fala sobre isso. Me mostre a sua fé sem obras, que eu mostrei a minha fé pelas obras. Algo acontece de tal forma que pode ser comprovado, pode ser testado. Versículo 13, ele é muito interessante, porque o versículo 1, essa segunda parte dele, é um entendimento de algo espiritual. Fé pode ser subentendido como entendimento de algo espiritual, que algo espiritual está acontecendo. Olha o que aconteceu certa vez. Eu estava no culto, logo no primeiro ano que eu era pastor, e tinha um rapaz no fundo da igreja. Primeira vez que ele foi na igreja. Estava lá pregando a palavra e eu comecei a ficar incomodado com ele. Ele não fez nada para me deixar incomodado fisicamente falando, mas eu estava incomodado porque o Espírito Santo estava mostrando alguma coisa. E chegou no final da mensagem, eu pedi para ele, jovem, você poderia vir à frente que eu quero orar por você? E eu disse para ele, eu vi um espírito de morte sobre a sua cabeça. Não o conhecia, ele não dava sinal de nada, de que houvesse um espírito de morte sobre a sua cabeça. Mas naquele momento eu orei por ele e falei para ele, você quer entregar sua vida a Jesus? E ele entregou sua vida ao Senhor Jesus. Passado um tempo ele se desviou do Senhor novamente. E foi eu e um outro irmão lá na biqueira. A hora que ele estava usando droga, a gente chegou lá. Pediu licença para quem estava vendendo drogas para ele. Falou, posso conversar com ele aqui? Rapaz, mas quem que é você? Não, sou pastor dele. Quer conversar com ele. Chamei ele, canto, fui conversar. O que você está fazendo aqui, meu filho? Não é o lugar que Deus te chamou. Deus está te livrando da morte e você volta para esse lugar. Aqui não é seu lugar. E ele foi uma vez ou outra na igreja e desapareceu. E aí não fazia nem questão nenhuma de que a gente soubesse onde ele estava. E aí a gente tentou comunicar com ele mais algumas vezes, não conseguiu. E aí veio a notícia que ele havia morrido. Isso tudo foi em poucos meses. Havia realmente um espírito de morte sobre a cabeça dele. E realmente ele faleceu. Meus amados, baseado em que eu dei aquela palavra naquele momento? Em uma percepção do mundo espiritual que o Espírito Santo havia me revelado. Uma percepção do mundo espiritual.
Por isso eu pedi para orar por ele e pedi para que ele entregasse sua vida ao Senhor Jesus. Então há um entendimento de algo espiritual. E o versículo 4 até o versículo 7 vai falar a respeito disso, e eu gostaria de ler, ou melhor, o versículo 4 aqui vai falar sobre Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as ofertas dele, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Então, deixa aberto, por favor, esse versículo. Olha, pela fé, veja o que diz o texto. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o sacrifício superior ao de Caim. Por que o sacrifício de Abel foi superior ao de Caim? Segundo o que diz esse texto, foi porque ele apresentou o seu sacrifício, os dois apresentaram uma oferta ao Senhor, Abel e Caim. Mas Abel ofereceu pela fé. E dá a entender que Caim não. Ele ofereceu simplesmente como resultado do fruto do seu trabalho. Abel, meus queridos, pode ser que ele tenha oferecido baseado num princípio da redenção. Ele ofereceu um animal para ser oferecido o sangue dele. E quando ele fez isso, ele creu no Senhor. Ele creu que ele estava sendo redimido pelo Senhor. Que aquele sacrifício simbolizava algo maior que ele não sabia, mas ele estava crendo nisso. Estava sendo sacrifício pela sua alma, porque pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior, ultrapassou o sacrifício do seu irmão. Não porque simplesmente a qualidade física do sacrifício fosse superior. Ambos os sacrifícios, ambas as ofertas eram boas, eram as primícias. Primeiros frutos, dos frutos da terra foi oferecido por Caim. E os primeiros frutos, ou seja, o primeiro animal da cria do rebanho, foi oferecido por Abel. Mas ele teve um entendimento espiritual de que aquele sacrifício que ele estava oferecendo ao Senhor tinha uma representação espiritual de redenção para a vida dele. E ele foi reconhecido por Deus como o quê? Ele foi reconhecido por Deus como? Tá, então vamos nos basear em Abraão. Creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Ele foi justificado e se tornou justo aos olhos de Deus porque creu. Abel, quando creu no sacrifício que estava apresentando ao Senhor, ele foi justificado e ele foi chamado do quê? De justo. Quando ele foi justificado, o texto diz, vírgula, quando Deus aprovou as ofertas dele. Ele foi justificado ou qualificado como justo quando Deus aceitou ou aprovou as ofertas dele. De tal forma que, ainda que ele estivesse morto, porque seu irmão o matou, Caim matou Abel, amém? Lição de escola bíblica dominical para crianças, amém? Ainda que ele estivesse morto, mas ainda a oferta que ele apresentou ao Senhor ultrapassou a vida, a existência física dele, e ainda fala, até nos dias do livro de Hebreus, ele está dizendo, ainda fala até hoje. Porque a fé ultrapassa os limites da morte. E olha que coisa interessante, meus queridos. Quando você apresentar a tua oferta ao Senhor, apresente com fé. Pastor, mas a minha oferta ao Senhor devo apresentar com fé? Essa oferta que ele apresentou era sacrifício de animal. Mas você, quando apresenta a sua oferta financeira ao Senhor, deve apresentar com fé também? Sim. Tudo que nós fazemos, nós devemos fazer pela fé. Nesse sentido, convicção de fatos que não se veem, algo também, meus queridos, não é apenas a revelação do mundo espiritual para um determinado momento, mas essa revelação de fatos. Vamos colocar fatos. O que é fato? Eu preciso de ajuda. O que é fato?
É algo que está acontecendo. Amém? O que é um fato? É algo acontecido, realmente é um fato. Então, o texto está nos ensinando. É convicção de fatos. Existe um fato, embora não possa ser visível, mas eu estou convicto. Ele pode ser provado. Não vi fisicamente acontecer. Eu não vi, ou melhor, não vi um anjo descendo. Eu não vi o céu se abrindo. Eu não vi algo espiritual acontecendo, uma grande luz que caiu do céu. Mas fatos estão acontecendo depois de uma oração. Fatos estão acontecendo depois que eu recebi a palavra de Deus. Fatos diferentes começam a acontecer depois que eu meditei e criei na palavra de Deus. Depois de algo que eu entreguei ao Senhor. Fatos começam a mudar. De repente você está com a sua parte financeira travada e você recebe uma palavra de Deus. E de repente, irmão, ninguém aparecia antes. Ninguém aparecia ali pedindo um orçamento para você. Ninguém aparecia dando uma resposta, nenhuma porta se abria. Mas de repente, a hora que você recebe aquela palavra de Deus e crê nela, de repente o telefone toca. De repente o e-mail chega. De repente alguma coisa... O que são isso? Fatos. Fatos começam a acontecer. E depois do que começou a acontecer? Foi uma coincidência? Não. Algo aconteceu no mundo espiritual que desencadeou fatos no meu dia a dia. E o crente, meus queridos, antenado no céu, ele começa já a perceber. Ele começa a perceber, opa, alguma coisa mudou na fala dela. Algo mudou no comportamento do meu marido. Algo aconteceu. Eu estou vendo isso nos olhos dos meus filhos. Algo está acontecendo. Porque eu começo a observar fatos que, ainda que pareçam minúsculos como a mão pequena de um homem quando Elias estava ali clamando por chuva. Era uma pequena nuvem. Aparentemente, meus queridos, não seria um fato, mas Elias, quando viu aquela pequena nuvem, diz: esse é um fato. Convicção de fato, chegando. Algo está acontecendo, uma pequena nuvem. Para os incrédulos, essa nuvem não significava nada. Mas, para um crente antenado, ele diz: alguma coisa começou a acontecer. E quando começa a acontecer, meus queridos, é que a porta começou a ser aberta. É que ali começou já Deus enviar já recursos. As coisas começam a acontecer, os milagres começam a acontecer, e você começa a ficar então, não é algo que não se prova. Fé não é algo não provável. Fé não é algo simplesmente moradora do mundo espiritual. A fé, meus queridos, ela acontece no mundo espiritual, mas ela desencadeia no mundo físico, de tal forma que eu posso começar a observar fatos que aconteceram de coisas que não se viam, coisas invisíveis, coisas ali que começaram a desencadear. Amém? E esse fato, ele pode ser provocado muitas vezes por uma palavra específica de Deus. Então, aqui tem duas coisas. Eu disse que a fé, ela tem que ser baseada na esperança, que é o que é a palavra de Deus escrita, e tudo aquilo que ela revela. Mas também existe a palavra de Deus falada para um momento da sua vida. Aqui eu tenho que ter muito cuidado no que eu vou falar agora, porque tem muito crente, meus queridos, que ele é cheio de correr atrás de profecias, de revelação dos outros, e às vezes ele acaba se dando mal, por causa de algumas coisas aí. Eu acredito em revelação de Deus? Sim, acredito. Tanto é que eu vou falar sobre isso agora. Parte do que está sendo dito aqui nesse versículo, a prova de fatos que não se veem, ela vem muitas vezes por uma palavra específica de Deus para um determinado momento da sua vida. Ela vem em um momento específico da sua vida, dizendo assim: se levante hoje, faça tal coisa e vá para tal lugar que ali o Senhor vai fazer. Você diz, mas Deus faz dessa forma? Não é só através da palavra de Deus que Deus revela? Não. Pode ser como no caso de Ananias, quando o Espírito do Senhor fala para Ananias: Ananias, vai lá na casa tal, número tal, aleluia, e você vai orar por um homem chamado Saulo, ele é da cidade de Tarso. Você vai impor as mãos sobre ele,
e você vai restaurar a vista dele, vai restaurar, ele vai voltar a enxergar, porque ele está cego. E o Espírito Santo ministrou. Mas, Senhor, Ananias disse para Deus, o Senhor sabe quem esse homem é? Perguntando para Deus se ele sabe quem esse homem é. O Senhor sabe que ele persegue todo mundo, que ele pôs um monte de gente na cadeia. O Senhor está mandando eu ir orar naquela rua, naquele lugar. O que é isso? Estava escrito na palavra de Deus? Não estava escrito. É um mover específico do Espírito Santo, dizendo, naquele momento, naquela hora, em tal lugar, você deve fazer tal coisa. Isso é algo, irmãos, que vem movimentar a fé. E qual é a minha esperança para aquele momento? Minha esperança é naquele que está falando comigo naquele momento. É o Senhor que está dando a direção para aquele momento. Como um anjo que aparece, onde Paulo estava ali com um monte de prisioneiros, eles estavam todos ali, já fazia semanas que não aparecia a luz do sol, eles estavam desesperados, muitos deles já não estavam comendo mais, eles estavam desesperados, pensando assim, nossa vida chegou ao final. Paulo mesmo diz, até eu perdi a esperança, mas um anjo do Senhor apareceu durante a noite e disse, Paulo, por amor de ti, eu vou entregar toda essa embarcação nas tuas mãos, e nenhum deles perecerá, diz o Senhor, por causa de você, eu vou conservar a vida de todos esses homens, desde que eles não pulem ao mar antes da hora, desde que eles não tentem abandonar o barco, e façam conforme a orientação, todas as vidas serão salvas. O que é isso aí? Uma palavra específica de Deus para aquele momento que eles estavam vivendo. Meu querido, será que Deus tem uma palavra específica para o dia de hoje? Sim. Muitas vezes você está seguindo a palavra de Deus, muitas vezes você está obedecendo a palavra de Deus, e você precisa chegar aos pés do Senhor e ouvir uma palavra específica de Deus para um momento da sua vida, que talvez seja bloqueado, seja paralisado. E a partir daquela palavra que Deus enviar para você, você vai saber como agir, o que fazer. E amém. Portas se abrem nesse momento. E quando nós recebemos essa palavra de fé, e quando nós recebemos essa palavra que é uma palavra que muda nossa direção, nosso pensamento, naquele momento, nós temos uma mudança de atitude, de pensamento, que é movida pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo continua falando hoje? Sim. Continua falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo continua se movendo. O Espírito Santo continua levantando Filipes para ir de encontro ao eunuco que estava lá, indo no deserto. E o Espírito Santo o arrebata e leva lá e diz, olha, você vai falar da minha palavra para ele. Ele estava lendo Isaías 53, e aquele eunuco é um homem rico, um homem da corte. Ele não sabia o que significava verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, pelas suas pisaduras fomos sarados. E Filipe, de repente, começa a correr junto com a carruagem, e o homem olha para ele e diz, o que foi? Filipe grita para o lado de fora, você está entendendo o que você está lendo? Ele mandou parar a carruagem e disse, eu não. Como que eu vou entender se ninguém me explicar? E aí Filipe sobe na carruagem e vai falando e relatando quem era essa pessoa que Isaías estava profetizando, revelando Jesus, e o homem então ali entrega sua vida ao Senhor Jesus, recebe Jesus como Salvador, é batizado e ele segue viagem depois. Aleluia, o Espírito Santo continua dando direção aos seus missionários, ele continua dando direção ao que se pregar aos pastores nos púlpitos das igrejas. Será que o Espírito Santo continua ministrando ao coração do crente para que ele não desanime, não pare ao longo do caminho e tenha uma direção? Sim, o Espírito Santo continua falando, porque, meus queridos, ele é o motor das nossas vidas, ele nos move a todo momento, ele gera seu poder nas nossas vidas. O Espírito Santo continua falando, impulsionando e levantando os seus profetas, os seus missionários, os seus pastores nos dias atuais. O Espírito Santo continua agindo. E quando ele age, ele gera fé. Ele gera fé no meio da igreja, porque uma direção sua, uma palavra específica sua, muitas vezes incendeia o nosso coração com fé. Palavra para aquele momento imediato.
A fé é baseada no que nós lemos aqui no livro de Hebreus também, em princípios espirituais. Deus tem princípios, meus queridos. Não haja na desonestidade esperando bênção de Deus. Eu já vi muito crente agindo desonestamente, pedindo para que Deus abençoe na sua desonestidade. Não, Deus não age na sua desonestidade. Deus só trabalha na bagunça se houver arrependimento. Que a terra era sem forma e vazia, era um caos. Havia trevas sobre a face das águas. O Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Ele transformou a terra inabitada, caótica, vazia, em algo habitável, em algo lindo para se morar. O Espírito Santo pode transformar o caos, ele pode transformar a bagunça, ele pode transformar a destruição? Sim, ele pode, mas precisa haver arrependimento e deixar ele trabalhar. Porque ele quer trabalhar, ele continua trabalhando. Eu preciso entender os princípios espirituais pelos quais Deus age. Quando eu entendo os princípios espirituais, eu vou entender o seguinte: tem um colega seu pedindo para que você ore por ele, tem um familiar seu dizendo, coloca meu nome lá na sua igreja para você orar por mim lá. Você precisa dizer para ele, meu querido, ser bem sincero para essa pessoa. Dizer para ela, olha, a bênção do Senhor não vai te salvar. O que você precisa fazer primeiramente é se arrepender dos seus pecados, se converter ao Senhor, e você vai lá na igreja. Você vai buscar a Deus. Porque tem muita gente folgada, simplesmente ela quer receber a oração dos outros e quer que a sua vida seja abençoada, próspera, como se fosse um amuleto para ela, como se fosse um talismã para a vida dela, mas ela não quer se comprometer com Deus. E o crente, ele está no meio do caminho, representando Deus aqui na face da terra, dizendo para as pessoas que se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus, porque uma bênção de Deus, meus queridos, ainda que Deus abençoe o dia de uma pessoa, abençoe ali uma entrevista de uma pessoa, abençoe o dia a dia dessa pessoa de alguma forma, mas Deus quer fazer muito mais do que isso. Porque as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nunca subiu ao coração dos homens, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus quer revelar a eternidade para as pessoas, não simplesmente abençoar o dia dela. Deus não quer apenas dar pão à mesa de uma pessoa, Ele quer fazer muito mais do que isso. Ele quer salvar a vida dessa pessoa e, aleluia, e transformar a sua eternidade. Então o crente que entende princípios espirituais de Deus, ele vai chegar naquele momento, ele vai dizer assim, Deus quer mais do que isso que você está pedindo. Mas é necessário que você entregue a sua vida inteira para Ele. Entregue toda a sua vida para Ele. Porque você conhece os princípios espirituais que regem o mundo espiritual. Está me entendendo, meu querido? O crente não foi levantado por Deus para ser apenas. Tem que ser isso também, mas não apenas um invocador de bênçãos de Deus sobre a vida dos outros. Deus quer sim que você abençoe os outros. É maravilhoso que você diga para as pessoas, Deus te abençoe, tenha um bom dia, que o Senhor te proteja. Amém. Mas é mais do que isso. E diante desses fatos que nós estamos vendo, da palavra do Senhor, aquilo que é a esperança e aquilo que é fé, como nós dissemos nessa noite, qual é a postura de fé que nós tomamos e a postura de esperança em relação à esperança que nós temos? A nossa mente precisa ser transformada, porque se você conhece a palavra de Deus, mas não aplica a esperança na sua vida, meu querido, não funciona. A palavra do Senhor é funcional, ela é prática. Ela não é teórica, ela é prática. Romanos 12, versículo 1 e 2 diz, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos próprios corpos, meu próprio ser completo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O crente precisa ter a transformação do seu entendimento para poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformação do entendimento. Como que eu vou ter meu entendimento transformado? Eu vou tê-lo transformado porque eu entendi quais são os pontos da esperança no qual a minha vida se baseia. Isso vai me dar o quê? Tranquilidade para a minha alma. Para você ver que eu não estou falando algo errado. Nós vemos o quê? A palavra do Senhor diz
que é uma mudança de mente, mas uma mudança de ânimo também. O crente que vive desanimado, meus queridos, ele pode ter um problema de saúde. Pode ser um problema de saúde? Pode. Às vezes precisa procurar um médico, porque às vezes é um problema de saúde. Mas se não é problema de saúde, e ele vive desanimado, é porque ele não entendeu quais são as razões da sua esperança, os princípios da esperança de Cristo em sua vida. Porque olha o que diz a palavra do Senhor em Filipenses 4, versículo 6 ao versículo 8. Você viu que a gente leia todos juntos? Não andem ansiosos por coisa alguma. Vamos falar todo mundo junto? 1, 2, 3. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações e graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algum louvor, algo de louvor, amém? Eu li errado aí. Aleluia. Amém. Meu ânimo vai ser transformado. Não andeis ansiosos por coisa alguma, apresente seus pedidos diante do Senhor e tenham ações e graças. Aleluia, eu já vou agradecer ao Senhor. Estou pedindo, mas depois apresente ações e graças. Senhor, te agradeço. Te agradeço porque eu sei que o Senhor vai estar trabalhando nos meus pedidos. E aí começa a mudar o nosso ânimo. Porque a ansiedade não resolve os problemas do amanhã, mas só tira a paz de hoje. E o que nós vamos fazer com a nossa ansiedade? Ah, pastor, tem um monte de remédio aí. Esses remédios disfarçam a ansiedade, mas eles não removem a ansiedade. Coloquem as suas petições diante de Deus. Coloquem os seus corações diante do Senhor. Derramem os seus corações diante do Senhor. Até que você comece a sentir que a paz de Deus está enchendo e invadindo o seu coração. Enquanto isso não acontecer, não se levante do local da oração. Apresente até que Deus apresente paz ao seu coração. Quando Ele apresentar derramar paz no seu coração, é sinal de que o Espírito Santo está dizendo para você: agora está nas minhas mãos, deixa comigo que agora eu estou no controle. Mudança de visão, mudança de pensamento, mudança de ânimo, e agora a fé, ela vai gerar fé e a esperança vão gerar mudança de visão. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. A forma como você enxerga as coisas é o que vai acontecer na sua vida. Os olhos são a lâmpada do corpo. É como se fosse o filtro do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, quão grandes trevas são. Se você o que imagina que é luz, na realidade são trevas, imagine então como serão densas essas trevas. Seus olhos, a forma como você enxerga, precisa ser transformado. Porque o que você enxerga está sendo trazido para dentro do seu corpo e vai gerar luz ou trevas dentro de você. Quem disse isso? Quem foi que falou esse texto que nós lemos? Quem foi? Foi Jesus. Será que ele sabia o que ele estava falando? Aleluia. Você pode colocar a mão sobre a sua mente? E dizer para você mesmo agora:
que todos os meus pensamentos sejam conformados à palavra de Deus, de tal forma que eu pense baseado na esperança, baseado na direção de Deus, baseado no caráter de Deus e em seus princípios. Agora coloca a mão sobre o teu coração e diga assim: eu não aceito mais ansiedade no meu coração, nem pavor, nem o medo, nem a fobia, porque eu sei que o meu Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Agora coloca as mãos sobre os teus olhos e diga assim: meus olhos comecem a absorver agora, pela fé, os cuidados de Deus, a proteção de Deus, a glória do Senhor que enche toda a terra. Amém. Que os serafins estavam clamando? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está o quê? Cheia da sua glória. Mas como você enxerga as coisas ao seu redor? Será que você vê a glória de Deus sendo derramada, a glória de Deus existente, a glória de Deus agindo sobre a terra? Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me dê olhos como os teus, para enxergar aquilo que é espiritual, para enxergar, Senhor Deus, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está agindo. Eu sei que esse mundo jaz no maligno, mas Deus trouxe à existência um povo que não era povo. Ele chamou à existência alguém, um povo que não era sacerdote, para ser sacerdote. Ele chamou à existência, meus queridos, um povo como embaixadores do seu reino nessa terra, representantes do céu, e eles clamam ao Senhor: venha sobre a aleluia, venha sobre a terra aquilo que está no céu, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu, venha o teu reinado sobre a terra, aleluia. Os crentes, os filhos de Deus vão clamar ao Senhor, ao Pai Celestial, vão dizer que venha o teu reino, que Ele estacione sobre a terra, que Ele comece a impor agora os seus princípios espirituais sobre a terra. Há um poder celestial, ele é maior do que a influência do diabo, ele é maior do que a influência dos reis dessa terra. A influência de Deus realmente é maior do que tudo que você pode ver ou imaginar. Quando um crente se coloca na brecha, ele se coloca na oração, na intercessão, e ele começa a agir em justiça e intercessão diante do Senhor, Deus começa a abrir os portais celestiais, Deus começa a responder. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quando diz esse texto, fala porque Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou, fazia 3 anos e meio que não chovia sobre a terra de Israel e sobre aquela região, aleluia, os países vizinhos não recebiam chuva, mas sobre a forte oração contínua de Elias ali, houve chuva, diz a palavra do Senhor. Deus ouviu a oração daquele homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, o que é fé? Fé é a certeza de coisas que estão lá na frente, mas que são a esperança que regem a minha vida. Se o incrédulo não crê, problema dele, mas eu creio que o meu Redentor vive. Se o incrédulo não crê, ele vai sofrer as consequências de não crer, mas eu creio que Jesus voltará. Eu creio que nossa esperança é a sua vinda realmente. Eu sei que Ele virá realmente. A esperança da glória está em Cristo Jesus. Nós não nos movemos simplesmente por fanatismo religioso. Nós nos movemos por aquilo que nós estamos enxergando espiritualmente. A nossa esperança está em Cristo. Ela está centralizada em Cristo, no seu trono, no seu galardão que Ele trará para a sua igreja. Há uma recompensa vindo, há uma recompensa chegando. O Senhor se manifestará realmente sobre a terra, quer ela acredite ou não. Ele virá realmente, Ele julgará essa terra realmente. Ele desempossará realmente os poderes deste mundo. Ele trará o seu reinado sobre a terra, diz a palavra do Senhor.
Aleluia, ele será o grande rei de toda a terra. Quer acreditem ou não, mas as profecias estão andando. O relógio de Deus está andando, meus queridos, está chegando o momento. Ele age, ele opera. Ele levanta reis e abate reis. Ele levanta pessoas e dá um tempo para elas, mas depois acaba o tempo delas e ele determina novos tempos ou estações. Os discípulos de Jesus perguntaram para ele: o Senhor vai restaurar Israel nesse tempo? Ou será mais para frente? E Jesus disse o que para eles? Não vos compete saber os tempos, cronos, ou as estações, kairós, que o Pai predeterminou pelo seu poder. Mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O Pai predeterminou os tempos e as estações. Aleluia! Está em suas mãos, porque Ele é o eterno. E eu quero convidar você a ficar em pé. Em que a sua vida se move? Tristezas e decepções, amarguras, ou ela se move em esperança e fé? Em que se move a sua vida? O que move o teu coração? Eu estou perguntando, o que move o teu coração? Aleluia. Eu creio que Jesus está agindo hoje como agiu nos dias de Pedro. Ele está transformando como ele já fez, ele quer fazer de novo. Ele quer fazer coisas grandes e poderosas, e é necessário que os crentes se apossem da esperança. Se apossem da esperança. Se apossem pela fé da esperança que há em Cristo Jesus. E eu quero orar com você neste momento.